Sejam bem-vindos ao Fator Replay Pocket, o seu podcast de bolso do Fator Replay. Eu sou o Ângelo e hoje eu tô aqui com o Gabriel Serra. Gabriel, seja bem-vindo ao Fator Replay, primeira vez aqui no podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast. Opa, muito obrigado. E quem não conhece o Gabriel Serra, cara, depois, no final, ele vai passar as redes dele. E aí vocês, por favor, tratem de conhecer, pra vocês absorverem um pouco de conteúdo inteligente na vida de vocês, porque eu tô vendo muita gente consumindo conteúdo burro. E o Gabriel faz uns vídeos sensacionais e vocês têm que assistir. A gente deixa pro final, no final ele faz o jabazinho dele, porque hoje a gente tá aqui pra dar uma rapidinha sobre Fire Emblem Engage. Ou, para ser mais sincero, para ser mais honesto, a gente vai dar aquela comparada gostosa do Fire Emblem Engage com Three Houses, porque não dá pra não comparar, é difícil. Three Houses, ele deixou um legado e eu queria ser justo, sabe? Eu queria analisar o Fire Emblem Engage apenas pelo que ele é, mas como ele está na mesma plataforma que o Three Houses e ele veio logo em seguida com aquele legado do Three Houses, eu sinto que eu não vou conseguir ser justo e eu vou ter que dar uma comparada. Até porque eles são os dois únicos Fire Emblems do Switch. Este episódio pode ser datado muito em breve, porque a Nintendo tá com um Direct semi-marcado pra junho. Pode ser que ela traga mais alguma coisa. Não tô considerando os Warriors, né? Porque gosto muito dos Fire Emblem Warriors. Mas estou com... Não é a mesma coisa. Estou considerando apenas Fire Emblem tático. Eu vou começar falando que eu tô fazendo a segunda run do Fire Emblem Engage, depois de não ter terminado a primeira, mas eu estou fazendo a segunda run com o coração um pouco mais aberto, sabe? Com um pouquinho de amor no coração. Porque a primeira run, eu acho que eu fiz um pouco amargo. Eu também. Esse jogo envelhece bem, entre aspas. Sim, exatamente. É a hora que a gente é a hora que a gente desvincula ele do Three Houses, né? Porque eu ainda tava muito preso no Three Houses. Cara, o Three Houses, ele é um acontecimento. Pra mim, ele é o melhor jogo tático já feito. Ele é um dos melhores JRPGs já feitos. Só que o Three Houses, ele é assim, ele beira a perfeição. Mas ele tem uma coisa podre ali nele, que é aquele maldito daquele Byleth, né? Aquele protagonista, que ele é feio, ele é sem graça, ele parece um robô quando ele tá falando assim, né? Falando, né? Ele fala bastante, ele é bem expressivo, mas... Ele fala nas batalhas. Só que, cara, que boneco feio, sabe? Tipo, sem graça. Que boneco ridículo. Porque o Three Houses, ele é um jogo cheio de personagens incríveis. Cláudia, Edelgard, a Bernadetta, o Dimitri, todos os personagens secundários são muito incríveis. Aí eles voltam ainda mais incríveis do time-lapse e o Byleth é uma batata. Mas a gente não tá aqui pra falar de Three Houses, né? A gente tá aqui pra falar do Engage. Só que o que acontece? O Engage, ele veio totalmente na contramão do Three Houses, né? Porque o Three Houses, ele tem aquele lance do social link, de você conversar com todo mundo, e as suas conversas terem importância. E eu passava horas e horas lá no monastério conversando, quando era aquele final de semana que você escolhe conversar. Eu lia todos os diálogos, eu conversava com todo mundo, eu prestava atenção em tudo, eu ficava recrutando, e o escambau. E aí o Engage, cara, eles falaram assim... Porra, foi cansativo, né? Realmente foi cansativo jogar o Three Houses, mas eu adorei. E o Engage, ele foi tão na contramão do que o Three Houses fez, que o bagulho é raso. Mas, nossa, raso de um jeito que, poxa, às vezes dá uma desanimada, sabe? Porque... mas eu gosto mais dos protagonistas do Engage do que do Three Houses, porque eu achei que eles têm um pouco mais de personalidade. Só que ao mesmo tempo, os outros personagens, os personagens secundários, apesar de bonitos, alguns interessantes, né? Aquela coisa de JRPG, né? Cabelos coloridos e não sei o quê. Não chega nem aos pés do que o Three Houses fez, né? Mas eu tô aqui há 6 minutos falando sem parar. Eu queria saber de você, porque eu lembro que eu postei um vídeo do Engage e você foi a única pessoa que foi lá falar bem do jogo.
Assim, sabe? Tipo, falar o que você achava e qual emblem você juntava no outro. Eu quero saber de você, qual que é a sua experiência com o Fire Emblem Engage? História, jogabilidade, personagens, como que você saiu do Three Houses, o que você esperava desse jogo? Conte-me. Sua vez de ficar 6 minutos falando sem parar, fala o que você achou, meu amigo, do Fire Emblem Engage. Bom, como você mesmo já começou falando, é muito difícil falar de Fire Emblem Engage sem falar do Three Houses, porque são dois jogos opostos e ao mesmo tempo como eles lançaram um depois do outro, muito a perto, comparação inclusive, né? A comparação é inevitável. E se a gente estivesse fazendo, né, você disse conteúdo burro, conteúdo inteligente, se a gente estivesse fazendo conteúdo burro, eu ia com certeza disputar o Alir contra Byleth, porque eu prefiro Byleth, sinceramente. Pra mim, um dos problemas do jogo, na real, é o protagonista, o Alir. Na minha cabeça é a Alir, né, porque o jogo... Mas enfim, sobre Fire Emblem Engage, eu acho que esse jogo, ele nasceu... Alguns jogos nascem de uma ideia, né? Ou de uma ideia de mecânica, ou de uma ideia de narrativa, e os criadores vão disso. A minha impressão é que Engage nasceu de uma lista de problemas do Fire Emblem Three Houses e de uma lista de requisitos que precisavam ser preenchidos pro jogo de 30 anos de Fire Emblem. Concordo também. E ele é meio que isso, ele é um jogo de aniversário, ele é uma comemoração. Tanto que a mecânica principal do jogo é o negócio dos emblemas, né? Que é trazer personagens clássicos da série, né? Os anéis que você evoca, né? Invoca, no caso. Os personagens dos jogos anteriores. E eu acho que eles tinham meio que uma tarefa impossível nas mãos de transformar isso numa história, né? De pegar personagens de todos os outros jogos e transformar isso numa história. Eu acho que isso era uma tarefa bem ingrata, né? De se fazer. E eles não conseguiram, né? Não. A história de Fire Emblem Engage é o pior aspecto e ele não me afasta porque eu sou um fã da franquia. Eu joguei Fire Emblem do Fire Emblem do GBA, do 7 até agora, eu joguei todos. Então, obviamente, não ia me tirar do jogo, mas eu sinto que se uma pessoa comprou Fire Emblem Engage pensando em Fire Emblem Three Houses, tipo... E isso é a maioria dos jogadores de Fire Emblem, porque Fire Emblem Three Houses foi o único jogo que passou da marca de 3 milhões de cópias vendidas, então a grande maioria das pessoas que jogou Engage é por causa de Three Houses, né? Esse embate entre as filosofias de design entre os dois jogos, acredito que afastou muita gente. Entendo. Porque eu acho que o começo é um pouco fraco, e aí a gente já entra no problema da protagonista, da Alir, né? Que é carinhosamente chamada de Pepsi pela comunidade. Porque, cara, isso é muito doido. Eu fazia parte de uma comunidade no Facebook de Fire Emblem, e eu lembro que vazou os screenshots de Fire Emblem Engage, tipo, 1 ano antes do jogo sair, e eu vi aquela protagonista com o cabelo de Pepsi, ou com o cabelo Colgate, né? O Guaraná Jesus. Então. E os personagens, sabe, nesse estilo, que parece muito mais Genshin Impact, sabe? Do que Fire Emblem. Sim. E eu olhei aquilo e tava tudo em chinês, eram screenshots chineses. Daí eu falei, gente, qual é o sentido de ter vazado o negócio em chinês? Com certeza isso aí é um jogo... Tipo, estilo Fire Emblem que alguma empresa chinesa tá fazendo. Igual o Genshin, né? Que no começo era um jogo que copiava os assets de Breath of the Wild, né? Teve toda aquela polêmica. Eu achei que era isso com Fire Emblem. Eu até comentei, esse comentário deve estar no Facebook até hoje. Eu passando vergonha lá, porque eu falei, mano, isso não é um jogo de verdade. Isso com certeza é um Fire Emblem-like. Mas não, era real e era o próprio. Os designs são talvez a melhor coisa do jogo, né? Eu acho. O grande problema é que os personagens não carregam bem os designs que eles têm. Não, é exatamente isso. Os personagens, eles são muito bonitos, sabe? Eles são muito interessantes visualmente. Não, e é bizarro quanto o visual tem personalidade, né? O visual tem personalidade, mas o personagem não. Sim, o visual tem personalidade, mas aí uma linha de diálogo, você percebe que aquele personagem, ele é um festival de batatas.
Eles são todos iguais. Nossa, é uns diálogos ridículos, assim, sabe? Não, é ridículos, assim, uns diálogos idiotas. E aí, é o que você falou, os personagens, eles são todos iguais. Parece que você não consegue diferenciar um personagem do outro. Isso no Tree Houses é tão forte, a personalidade dos personagens, que você fica escolhendo qual que você vai recrutar de outra escola. Porque eles são tão diferentes um do outro, eles são tão interessantes, que você fica assim, nossa, mas se eu recrutar esse, aquela outra lá, ela é muito mais legal, vou tentar conversar com ela, aí aparece um outro mais interessante ainda. E aí no Engage é tipo, parece que todos são o mesmo personagem, assim, usando uma outra skin. Só que isso que você falou do pessoal vindo do Tree Houses aconteceu comigo. O Tree House foi o meu primeiro Fire Emblem. E aí foi assim, paixão arrasadora. Nossa, eu amo Fire Emblem, vou viver disso daqui pra frente. E aí quando eu cheguei no Engage, eu podia ter me afastado. Mas o que não me afastou é uma outra coisa que você citou, que eles precisavam melhorar, assim, não precisava melhorar, né? A batalha do Fire Emblem Three Houses, ela é fina. Só que eles conseguiram melhorar. Tipo, a batalha do Engage, ela é 1000 vezes melhor. Ela é 1000 vezes mais interessante, ela é 1000 vezes mais emocionante. Isso, o Three Houses já sendo uma batalha que você pode classificar como perfeita. E aí no Engage, cara, eles conseguiram fazer ainda melhor. Então é muito gostoso de batalhar. E uma coisa que o Engage tem a favor dele é o fato dele não ter aquele lance dos social links, né? A demora entre uma batalha e outra. O Engage é uma batalha atrás da outra. Literalmente, assim, você não para. Uma batalha atrás da outra. E aí você tem aquelas batalhas que aparecem no meio do mapa, né, que você já fez algumas áreas do mapa, começa a aparecer algumas outras batalhinhas pra você ir subindo de nível, pra você treinar, e você não para, uma atrás da outra, e eu acho que é isso que ajuda o jogo a levar o jogo pra frente, sabe? Já que a história não leva, pelo menos as boas batalhas, elas conseguem levar, e eu sempre falo, eu já gravei alguns episódios falando do Engage, né, não sobre o jogo em si, mas eu sou muito categórico nisso. Eu vou descascar o jogo por 40 minutos se for preciso. Mas no final eu vou recomendar, cara. Eu vou recomendar que jogue, porque é muito gostoso de jogar. Esqueça a história, sabe? Tipo, o jogo, ele se propõe a ser um bom jogo. E ele é, sabe? Eu prefiro um jogo com um gameplay bom e uma história rasa do que uma história, assim, muito foda e você não consegue jogar. De 5 em 5 minutos o jogo te interrompe com 40 minutos de cutscene e o gameplay é ruim, o gameplay é travado, mas nossa, a história é muito legal e muito profunda. Não, eu prefiro o contrário. Eu prefiro o que o Engage faz. Eu concordo, mas eu tenho um porém aí. Especificamente com o Fire Emblem Engage, que eles focam muito na história. É um jogo que, tipo, mesmo o gameplay sendo, na minha opinião, tecnicamente perfeito, eu discordo um pouco que o gameplay de Fire Emblem Three Houses era perfeito, porque tem muita coisa... Aí você tem mais know-how pra falar sobre. Tem muita coisa na franquia do Fire Emblem que foi criado ao longo dos anos que eles não usaram em Three Houses e, assim, eu total respeito que os jogos tenham diferenças entre si, que usem ou não usem certas mecânicas e tal. Mas pra um fã de longa data de Fire Emblem, Three Houses ele é um pouco restritivo. Entendo. Nas opções que você tem, principalmente com opções de mobilidade. Né? Normalmente você tem que botar sua unidade num cavalo, senão vai ser difícil andar nos mapas. Senão você não anda, sim. Desde da era do GBA, existem outras opções de mobilidade que não são, né, colocar sua unidade no cavalo, até porque... Cavalo ou dragão, né? Só eles que andam, o resto do pessoal fica tudo parado. Mas isso... era um problema que já tinha sido consertado e que eles resolveram não mexer em Three Houses. E, tipo, tudo bem, eu amo Three Houses, é o meu jogo favorito do Switch. Talvez empatado ali com Breath of the Wild, mas isso é outra discussão. Mas o Fire Emblem Engage, ele parece uma biblioteca de Fire Emblem no que diz respeito ao gameplay. Ele, não só os mapas, né? Porque isso é algo que a maioria das pessoas não vai pegar, mas quem é fã de Fire Emblem vai pegar. A maioria dos mapas são homenagens a mapas que já aconteceram em Fire Emblem. Ah, legal. Aquele mapa do deserto é de Fire Emblem 7. Uhum. Sem contar os mapas de Paralogo, que esses aí são realmente
um por um do mapa do jogo. Recriações. Recriações. Legal. Não sabia disso, olha. Mas tem recriações e homenagens. E eles realmente pegam o que há de melhor, assim, do Fire Emblem e colocam nesse jogo, tanto de mecânica quanto de mapa. E esse era outro problema de Three Houses, os mapas... Tinha muito pouco mapa. Era um jogo muito grande. Pouquíssimo mapa. Um jogo muito grande com pouco mapa. Sim. O Engage resolve esse problema da variedade de gameplay, assim, por muito, assim, de lavada. Só faltou o pair-up. Mas eu acho que pair-up não ia funcionar bem nesse jogo. Que era uma mecânica que foi introduzida no Fire Emblem Awakening, no primeiro jogo do 3DS, que você conseguia juntar 2 unidades numa unidade só, pra ter um bônus tanto de afeto quanto de stats e tal. E eu acho que não precisa do pair-up, até porque você meio que tem uma versão do pair-up. Até porque tem o Engage, né? Sim. Acho que ficaria muito sobrecarregado se você fizesse Engage e pair-up, né? Sim. Não ia fazer sentido. Eu acho que, mecanicamente, esse jogo é incrível. Só que ele tem uns porémzinhos, que são justamente... Você falou, esse jogo é uma batalha atrás da outra. E seria bom se fosse, mas não é, né? Ele te joga no... Ele te joga no Somniel. Porque eu tava comparando com o Three Houses, né? Não, sim. Tipo, tem isso, né? O jogo, ele ainda quer meio que ter esse flow, né? O game loop de fazer a batalha, voltar pra casa, né? Fazer atividades, amenidades e depois voltar pra batalha de novo, né? Ir pro mapa, voltar pra batalha. Que é o loop do Three Houses. Só que ele não tem uma parte fundamental, que é o calendário, né? E o Somniel não é um lugar interessante de se explorar. Não tem nada ali. É uma vez, aí depois o jogo, ele... A diferença dele por Three Houses é que ele não te obriga a viver naquele lugar, né? O monastério você tem que estar ali. Então, as batalhas... Você não escolhe simplesmente batalhar. Você fala assim, agora eu vou batalhar. Não, tem hora que ele te obriga a dar aula, tem hora que ele te obriga a fazer seminário, tem hora que ele te obriga a simplesmente explorar, porque senão você não consegue progredir. Agora, o Somniel tem alguns momentos do jogo que você pode simplesmente ficar andando pelo mapa e não voltar mais pra lá. E aí, se o jogo meio que não te força a voltar pra lá, você não volta. Porque uma vez que você foi ali e você fala, porra, eu não quero mais voltar pra esse lugar, eu quero ir pro mapa explorar, sabe? Tipo, porque é meio sem graça a exploração no Somniel. Mas o grande problema aí é que o Somniel é uma fonte de recurso gigantesca, né? Sim, tem as lojas, tudo acontece lá, então você acaba tendo que voltar pra... Senão você não faz upgrade, né? Se você quer armas melhores, você tem que ir pra lá. Se você quer mais recurso pra fazer... comida, quando você faz comida, você ganha um boost de stats na próxima batalha. É um balde de recursos que tá ali disponível pro jogador e que é muito chato de fazer. Sim. É opcional, mas ao mesmo tempo, se você não fizer, tem um detrimento no seu gameplay, e se você fizer, tem um detrimento no seu aproveitar do jogo, né? Sim. E é por isso que é um problema, né, no jogo. Eles tentam simular um game loop que não tá ali. Sim. Esse negócio de ir de um mapa pro outro imediatamente é como o Fire Emblem foi até a era do 3DS, assim. Os jogos são naturalmente, né, entre aspas, né, naturalmente assim. É um jogo que, justamente que, quando começou esse negócio de, você pode parar e fazer uma outra batalha aqui, pra ganhar um pouquinho mais de XP, não sei o que, as pessoas chiaram, as pessoas reclamaram, porque a graça pra muita gente na estrutura do gameplay de Fire Emblem era justamente que você fez um mapa e não volta. Você tem que calcular quem que vai receber o XP e quem que não vai, sabe? Era um negócio bem assim, e não é mais assim, e tá tudo bem, né? Mas eu acho que esse jogo teria se beneficiado muito disso. E se beneficiado da ausência do Somniel, né? Sim. Você falou de não levar recursos de um jogo pro outro, né? Aí, cada jogo tem sua personalidade. Mas alguns recursos, eles precisam ser levados adiante. E um dos recursos que podiam ter sido levados adiante do Three Houses pro Engage é você poder comprar as coisas e fazer os upgrades
logo antes da batalha, sem precisar voltar pro monastério. E aí eliminaria a necessidade do Somniel, sabe? Tudo podia estar no menu. Tudo que acontece no Somniel podia estar num menu que você aperta o X ou que você aperta o mais e você faz ali no World Map mesmo, sabe? O jogo podia ser só o World Map, porque você já citou, ele já te obriga a acompanhar uma história muito ruim. Exatamente. Sabe? Muito vazia, muito sem graça. Esses não intervalos dá pra você... te lembram da história ruim dos personagens que não tem nada. Sim. O jogo já te obriga a acompanhar aquela história. E aí, a partir do momento que ele meio que te obriga a voltar para aquele lugar chato também, ele vai acumulando coisas chatas que você não quer fazer e que eventualmente podem te afastar, sabe? Aí fica aquele peso de, será que a batalha é tão boa que pra chegar na próxima batalha eu vou ter que passar por essa chatice, essa chatura, ver esse personagem chato, sem graça, voltar lá, upar não sei o que num lugar sem graça pra viver uma batalha boa? Eu digo que sim, sabe? Por isso que eu recomendo o jogo. Eu digo, siga que você vai ver batalhas cada vez mais interessantes, fusões de emblemas cada vez mais interessantes, só que você vai passar por muita coisa arrastada pra chegar nessas batalhas. E o botão de skip, né? Pra que você coloca uma cutscene ali se o jogador vai estar sempre tentado a skipar tudo? Sim. Isso acontece depois do 5º capítulo ali, você não vê mais nenhuma cutscene. Não, né? Você não quer mais conversar nada. Você liga os bonds lá pra fazer, né, link dos personagens, né? Pra eles ficarem... pra criar afetos entre os personagens, foda-se, cara, eu não quero ouvir, é umas besteiras que não faz sentido nenhum, sabe? Então, vai pulando só pra aumentar o vínculo B, C, B e A. E isso é uma tristeza, porque era um ponto forte do Three Houses. Sim, não é eu todo falei Fire no Emblem, começo, cara. Não é todo Fire Emblem que tem bons diálogos de... Ai, como é que é o nome? De suporte. Suporte, isso, era a palavra que tava me faltando. O Fire Emblem Fates, que foi o anterior ao Three Houses. Não foi não, porque teve o remake lá. Não, enfim, Fire Emblem Fates... Fates é aquele que tem 3, né? Aquele que tem 3, que tentou imitar Pokémon. Os suportes nesse jogo são tão ruins quanto os suportes do Engage, por exemplo. Mas os suportes do Shadows of Valentia e do Three Houses, eles foram uma melhoria muito significativa. E foi meio triste Fire Emblem Engage ter largado essa evolução, porque tava evoluindo, era uma curva pra cima. Sim, porque apesar do Three Houses ter pouco mapa, isso também pode afastar um jogador, principalmente um jogador novo, porque ele demora muito às vezes pra te levar pra uma batalha. Só que isso me pegou de um jeito porque todas as conversas são interessantes. Sabe, todos os personagens são interessantes. Até as conversas mais bobas, mais rasas, você tá ali falando de comida, né? Você tá, às vezes, cozinhando ali, fazendo alguma coisa mais boba. Ele solta alguma coisa interessante, sabe? Então eu ficava fascinado. Eu queria conversar com todo mundo, eu queria entender, eu queria me apegar àqueles personagens. Tanto que eu joguei com Permadeath, né? Foi minha primeira vez, eu falei, eu vou ligar, né? Porque tem o negócio lá, como é que chama? De voltar ao tempo? Divine Pulse. Divine Pulse. O Divine Pulse que meio que salva o Permadeath, né? Chega uma hora, ele fica tão extenso, você pode fazer 15 vezes, 20 vezes numa batalha, e aí você não se preocupa mais. Mas eu me apeguei a alguns personagens a ponto de ficar muito chateado quando eu perdi 2 personagens, porque eu tava numa batalha que já tinha durado 1 hora, eu não tava conseguindo salvar a personagem com os retornos, eu ia perder muito tempo, ficar voltando, e eu tive que deixar ela morrer pra batalha finalizar, pra batalha seguir adiante. Cara, isso é muito gostoso, cara. E eu fiquei mal porque eu já tinha me apegado àquele personagem. Ela era interessante, sabe? Eu queria saber mais daquele personagem, eu queria ter mais vínculo com aquele personagem. Agora, no Engage, eu não liguei o Permadeath e não ia fazer diferença, porque, tipo, foda-se, sabe? O personagem, ele morre na batalha, morre entre aspas, né? Porque eu tô sem o Permadeath. Eu sei que ele vai voltar. Mas eu falo, tipo, foda-se, sabe? Na próxima batalha eu vejo o que eu faço. Mas eu não me importo com as unidades, sabe? Tipo, eu vou preservar essa, eu vou usar essa aqui porque eu não quero que ela morra agora. E aí eu pego, essa aqui é mais forte, essa aqui também é forte. Eu vou mandar as 2 fortes e seja o que aconteça, sabe? Tipo, porque eu simplesmente não me importo.
É difícil se importar com os personagens de Engage. É muito difícil, eu tenho um exemplo muito bom pra dar pra quem jogou Three Houses e talvez, né, esteja interessado em Fire Emblem Engage. Uma comparação entre os personagens muito boa é a Marianne. Porque a Marianne no Three Houses, ela é uma personagem que você olha pra ela e você já sabe o que ela é. Que é os personagens de Fire Emblem Engage são assim, você dá uma olhada neles e você sabe o que é pra eles serem, sabe? E a Marianne é a deprimida. Sim. Você olha o design dela, a deprimida. E ela poderia ser a deprimida até o fim do jogo e é isso, né? Nem todos os personagens se desenvolvem de alguma maneira. Isso não é o ponto de Fire Emblem, nunca foi assim. Mas nos suportes, você descobre a história dela. E depois você pode jogar um parálogo com ela resolvendo, né, as questões dela. E tem muita coisa ali naquele personagem. Tipo, ela é deprimida por um motivo, e o motivo tem a ver com um plot geral, assim, mas não diretamente. Ela é uma engrenagem numa máquina, e ela é o lado perdedor dessa engrenagem. E, sim. Sabe, é muito... A temática do jogo é explorada plenamente numa personagem só. Foi inclusive ela que eu tive que sacrificar na minha ela é um bom personagem pra sacrificar, a narrativa fica boa. Que eu fiquei bem chateado. E aí depois eles ainda inventam aquela história, né, de que ela não morre na hora. E o Three Houses, ele tem isso de cutucar você, né, porque nem todos os personagens eles morrem na hora que você perde eles. Eles saem da batalha muito machucados. E aí depois tem toda uma história explicando como que cada personagem que você perdeu morreu. Cara, aquilo lá é desesperador, de triste, sabe? Tipo, eu fiquei muito chateado com aquilo. E foi exatamente ela, e não só os personagens que você perde, né? Porque aí já vamos entrar em spoilers de 2019... O Three Houses, a história é sobre 3 casas que lutam entre elas, né? O time skip serve exatamente pra isso. Vocês são amigos e aí depois do time skip vocês lutam entre vocês. Isso não é um spoiler, é uma coisa que... eu acho que tava no trailer. Todo mundo meio que já sabe. E aí, o que pega também no Three Houses é você se apegar tanto aos personagens de outras casas que quando você mata um personagem de outra casa... você se sente tão mal quanto se você tivesse perdido da sua. Sim. Sabe? Porque quando eu tive que bater na Bernadetta e matar ela no campo adversário, cara, aquilo lá me destruiu de uma forma, sabe? Porque eles estão lutando, alguns deles estão lutando com você contra a própria vontade, mas eles não têm muita coisa, não tem o que eles possam fazer. O combatente da guerra não escolhe pra que ele luta, contra quem ele luta. E aí aquilo cria uma situação tão... interessantemente desesperadora, sabe? De você se apegar aos seus e de você se apegar aos outros, porque você já passou muito tempo ali conversando com eles. E aí você se importa com todos os personagens. No Engage, você não se importa nem com quem tá do seu lado, sabe? Tipo, você é tipo, foda-se mesmo. Isso é realmente ele literalmente... triste. Criou um design de personagens incrível, realmente parece uma turma do Genshin, sabe? E falar de uma turma do Genshin não é uma crítica, é um elogio, porque Genshin tem uns personagens muito legais, muito interessantes. E o design é ótimo, o design é lindo. Só que é só design, cara, é só design, nenhum personagem ali tem um mínimo de valor, sabe? De interesse, nada. Eu acho tudo é vazio. Eu acho que esse ponto a gente tem que entrar nos bastidores, né? Pra ter uma explicação satisfatória de por que é assim. E a explicação, ela é meio que simples, no fim das contas, porque na época que o Three Houses estava sendo feito, a Intelligent System também estava fazendo o Paper Mario do Switch. Eu não lembro o subtítulo. The Origami King. É isso aí, mano. E eles não têm, né, pessoas o suficiente pra colocar pra fazer 2 projetos de grande porte. Então eles separaram a equipe com uns design leads planejando Fire Emblem Three Houses e eles terceirizaram a feitura de fato do jogo pra Koei Tecmo. Então a equipe mesmo que lidou com as dificuldades técnicas do jogo foi a Koei Tecmo. E é provavelmente por isso que Fire Emblem Three Houses é o maior jogo de Fire Emblem que tem, assim, em questão de coisas pra fazer, quantas coisas eles, tá ligado, conseguiram colocar em 13 gigas ali.
foi a Koei Tecmo que fez, né? E eles estão acostumados a fazerem esses jogos em larga escala. Sim. E o design, né? Os design leads da Intelligent Systems fizeram um ótimo trabalho e a Koei Tecmo fez um ótimo trabalho. E saiu um jogo incrível e muito grande. E meio que fez a gente ficar um pouco mimado, talvez, no que a gente esperava que a Intelligent System ia conseguir fazer sozinha num prazo tão pequeno, justamente porque o prazo de Fire Emblem Engage era o aniversário de 30 anos. Sim. Então eles precisavam, né, entre aspas, né, eles queriam lançar esse jogo num certo período de tempo em que não dava pra colocar muita coisa nele. Então eles focaram no design dos personagens e não em outras coisas que iam fortalecer esses personagens, como, né, escrita, principalmente. E é uma coisa que, na minha opinião, tem a ver com o que eles estavam querendo fazer com o jogo. Eu acho que Three Houses, eles queriam fazer o maior Fire Emblem que já foi feito, sabe? Eu acho que a intenção ali era essa. E com Fire Emblem Engage, me parece muito que a intenção era fazer um funil de vendas para Fire Emblem Heroes. Sim. E aí é onde essa comparação com Genshin Impact fica mais significativa ainda. Porque esse estilo de design, né, que foi aplicado em Fire Emblem Engage e é aplicado em Fire Emblem Heroes e é aplicado em Genshin Impact e naquele outro lá, Honkai Star Rail e outros jogos do tipo, é fazer com que os personagens sejam bonequinhos colecionáveis, né? Que você quer, um PNG que você quer pagar pra ter. Essa prioridade nunca esteve em Fire Emblem, ela começou agora. Que, por exemplo, no primeiro jogo de Fire Emblem, que foi refeito 1 milhão de vezes, né? Você ganhava 2 personagens no início do jogo, que eram os usuários de machado, né? Todo jogo de Fire Emblem você recebe um usuário de machado no começo do jogo. E no primeiro Fire Emblem você recebe o Board e o Cord. E eles são idênticos. São 2 personagens sem personalidade nenhuma, que chama Board e Cord, e eles usam a mesma arma. Isso todo mundo zoa esses personagens na comunidade Fire Emblem, não é normal, mas eram personagens que eram feitos para serem combatentes numa guerra. Não eram personagens que eram feitos para ser puxados num gacha, sabe? Sim. E eu acho que enfraquece um pouco o jogo isso, de todos os personagens serem, sabe, um adolescente TikToker. Parece que esvazia um pouco a temática do jogo. Você mesmo falou, você nem ligou o Permadeath. Pra mim, o Permadeath é uma das coisas mais importantes de Fire Emblem, justamente porque o jogo ele vai te dando combatentes pra você substituir os que vão morrendo ao longo do jogo. E isso é meio que a graça, né? Mas se você não liga pra ninguém... Se não tem... Pra quê, né? Então. Pra que você se importar? Que diferença vai fazer? Se você vai perder um e aí depois vai aparecer o outro, não importa se é um ou se é outro. Eu simplesmente tô com lá 20 bonecos, aí ele deixa eu pôr 8, às vezes numa batalha. Eu ponho os 8 primeiros que ele deixa eu pôr porque, tipo, foda-se, sabe? Ele já separou alguns bons ali pra mim e é isso. Eu não me importo com as unidades. No True House eu simplesmente separava cada unidade, via quem que ia entrar, via quem que não ia pra ganhar nível, pra fazer alguma coisa, porque eu me importava. E aí se morresse eu ficava chateado, mas aí tinha um outro lá que já tava pronto pra substituir, mas só que ainda assim era com sentimento, sabe? Você se importava um pouco. E aí você citou Fire Emblem Heroes, e o Heroes ele ainda consegue, ele é um gacha de boneco e ainda consegue ter uma história mais interessante que o Engage. Que eu já joguei 6 livros e qualquer um dos livros ali tem uma história mais interessante do que o Engage. Pior que é. E algumas histórias são muito boas, viu? É um jogo muito legal se não tivesse esse gacha no meio, né? Sim. Eu acho que é muito legal o negocinho de ser... Que também é um outro jogo que funciona muito na base da homenagem, né? Eles pegam mapas antigos de Fire Emblem que tinham 1 milhão de pixels e condensam em 16 pixels ali, eu acho muito interessante também. Mas enfim, né? Sobre Fire Emblem Engage, eu acredito que eles erraram muito pensando muito em marketing, sabe? Pensando muito em como o jogo ia vender, e ele vendeu pior. No fim das contas, ele vendeu pior do que o Three Houses, bem Quem pior. Quem iria imaginar? Bem pior, vendeu metade do que o Three Houses vendeu. Mas eu ainda, como você, eu recomendo demais esse jogo. Tá recomendadíssimo. A gente, é o que eu falei, a gente passou 40 minutos descascando o jogo, mas aí a pessoa pergunta,
compro? Eu falo, compra. Sério, você não vai se arrepender. Você Compra. não vai... Só não compra DLC. Ai, eu não joguei. É ruimzona? É ruim, e é caro. A DLC do Treehouse é muito boa. Pô, tudo no Treehouse é bom, né? Não tem como não ser. Mas, pô, que lixo, que droga. Tipo, a historinha da DLC até que é legal, assim. Eu acho até mais legal do que a história original de inglês. A história base. De Engage. Só que o gameplay da DLC, ele é insuportavelmente difícil num nível que você não consegue prever nem se você jogar bem, sabe? Aham, então tô fora. Mas a parte boa da DLC é que você ganha uns anéisinhos extras, né? Mas o plot twist do capítulo 10 fica meio fraco por causa disso, mas é melhor não falar disso. Depois a gente faz um com spoilers. Bom, é aquilo, né? 40 minutos descascando o jogo pra falar que vale a pena. Se você quer um JRPG, um jogo tático bom, sim, jogo bom, Fire Emblem Engage, cara. A história a gente tem um episódio de Unicorn Overlord que é exatamente a mesma coisa. O jogo, a história dele é tipo, foda-se. É outro jogo que eu fiquei dando skip nas cutscenes. É, total. Só que o que ele se propõe a fazer, que é ser um bom jogo, focar em gameplay, porra, é fino, cara. O Unicorn Overlord é fino do fino. E o Fire Emblem Engage é a mesma coisa, cara. Ele é um jogo bom, sabe? Você vai jogar e você vai se divertir e você vai ter batalhas incríveis, assim. Nossa, as batalhas com os emblemas, cara, é muito legal você ficar misturando emblema e ficar vendo qual personagem você vai juntar com qual. É fino. Então, pra saber se você quer jogar esse jogo, veja um screenshot do gameplay. Se achou interessante, jogue. Não vá pelo trailer. Não, vai pelo que a gente tá falando. Pode ir sem medo, porque é fino. Eu queria te agradecer de novo, meu amigo Gabriel, por ter vindo aqui no Fator Play conversar comigo. Seja muito bem-vindo ao podcast. Eu que agradeço. Agora você já é de casa, então a gente combina mais algumas coisinhas aí. Saber que você é fã de Fire Emblem é uma coisa boa. E você me deu até uma ideia para um episódio aí. Eu vou te chamar depois, a gente marca para gravar mais alguma coisa. Manda DM. Mando. E agora, este momento é seu. Conta pro pessoal aí aonde você está, onde o pessoal te encontra, para eles assistirem os seus vídeos, porque de verdade, sério, eu gosto muito dos seus vídeos e é um conteúdo inteligente num lugar que tá ficando muito burro, sabe? Num lugar que o pessoal tá consumindo muita burrice e tem uma galera que tá muito orgulhosa disso. Então eu vou recomendar conteúdo inteligente. Gabriel Serra, fale aí, quem é você? Onde o pessoal te encontra? Eu quase sempre sou o @GFSerra. Não é Jeff, é GF Serra. GF Serra. Eu tô no TikTok, no Instagram e no Twitter. Também tô no YouTube como Gabriel Serra. Mas no YouTube eu não posto faz um tempinho. Eu posto vídeos sobre a indústria, mas também eu posto sobre jogos. Eu gosto de variar. Eu acredito que a gente tem que explorar todas as facetas, né, do videogame, que não é só uma forma de arte, não é só uma indústria, não é só... É 1 milhão de coisas. E, bom, olhem lá minhas redes. Se você quer ver com mais facilidade os vídeos que eu postei anteriormente, porque eu postei bastante vídeo esse ano, vai no Instagram. O Instagram é o mais prático ali, que tá tudo catalogadinho certinho. E, pô, agradeço muito o convite. Eu gosto muito de falar de Fire Emblem. Gosto muito de falar sobre videogame no geral, né? Mas Fire Emblem é talvez minha franquia favorita, então é muito bom conversar sobre games. Eu sou um novato, sempre que eu for falar sobre, eu vou te chamar pra gente ter esse paralelo entre um veterano e um cara que chegou agora no Treehouses, mas tô empenhado. Pô, eu passo umas recomendações pra você. Boa, isso é muito bom. E o Fator Replay você encontra também em qualquer rede social /Fator Replay. O nosso hub ainda é naquela rede lixosa, né? Ainda é no Twitter. Então você encontra lá o Fator Replay no Twitter /Fator Replay, você encontra a gente lá. É lá que a gente posta os episódios, a gente posta fotinhos que a gente
coloca no Instagram, os gameplays que a gente coloca no YouTube. Tá tudo lá no Twitter, então você encontra lá, é o nosso hubzinho. No Twitter tem o nosso Linktree, que você encontra todas as nossas redes por lá também. Também encontra o nosso link de afiliado da Nuvem. Queria inclusive agradecer a Nuvem que cedeu a chave pra gente falar desse jogo. Obrigado, firma, por mais um joguinho pra gente poder falar sobre. E se você está ouvindo este podcast no Spotify ou no Apple Podcasts, não esquece de dar aquela notinha gostosa, né? Tem as estrelinhas lá pra você marcar. Marca 5, porque é bom, é um material bom, a gente gosta do que a gente faz. E não esquece de seguir também. Se você tá ouvindo por algum agregador aí, dá aquele follow, porque ele avisa você quando tem episódio novo, e aí você não perde os novos episódios. A gente tá gravando agora quase toda semana, sempre tem alguma novidade. Tem muita novidade de Zelda vindo aí. A gente tem o nosso sub-podcast, né, a Rádio Cacarico, que a gente fala de Zelda. E quando a gente for falar de Fire Emblem, o Gabriel agora já está intimado a ser um convidado fixo, porque eu precisava de alguém que goste muito de Fire Emblem, e agora eu descobri que o Gabriel é assim. Se precisar pra FIFA ou Pokémon, estamos aí também. FIFA eu acho que vai ser difícil, mas Pokémon a gente chama. FIFA não é a minha praia, mas Pokémon é comigo, cara. Pokémon eu gosto pra caramba. E eu espero muito que a Nintendo date este episódio em junho, porque eu tô curioso pra ver mais, sabe? Eu quero mais Fire Emblem ainda no Switch. A Nintendo já disse que nesse ano fiscal um novo console já será mostrado, mas eu ainda queria ver um último Fire Emblem no Switch, sabe? Mesmo que fosse um remake, alguma coisa assim mais rapidinha de fazer. Sim, então, ficamos no aguardo deste episódio ser datado. Enquanto isso não acontece, fica com a gente que você tá no Fator Play. Um beijinho e tchau, tchau. Tchau!